Boa tarde a todas e todos. De novo, estamos aqui no grupo de estudo LEPSI, uma atividade do laboratório LEPSI de Psicanálise, Educação e Política. Estamos na última sessão antes do evento de julho, nosso 16º Colóquio Internacional do LEPSI, que vai ser realizado do dia 29 ao dia 31 de julho. Estamos muito contentes com a repercussão que o evento esteve. Nós vamos ser mais de 500 pessoas nesse evento, entre inscritos e inscritas, convidados e convidadas. Então, a gente está muito feliz com essa conquista, né, em tempos tão adversos, e nesse evento nós vamos discutir essencialmente como o campo psicanálise, educação e política opera e teoriza saberes sobre sujeitos que se acham nas periferias do mundo, ou a esperança virá do sul. Então, para quem está vendo o vídeo depois dessa apresentação aqui, visitem nosso site, visitem também o site do colóquio, né, que tem as definições, as informações, os links, enfim, para que vocês conheçam a proposta. Hoje, fazendo consonância com o próprio 16º Colóquio Internacional do LEPS, a gente tem a sessão do grupo que vai abordar o racismo e população de rua, estudos de caso, e nós temos para fazer o dia de hoje os convidados que são o professor Pedro Castilho e o professor Leonardo Salomão, que vai aqui colocar esse primeiro momento, vai apresentar o tema, e eu vou dirigir a palavra ao Pedro Castilho, professor nosso aqui da UFMG, para que ele possa fazer a apresentação do Leonardo e de si mesmo, e a gente possa introduzir o tema. Obrigado, Pedro. Obrigado, Leonardo. Bem-vindos. Obrigado, Marcelo, Mônica. Então, é um prazer estar aqui com vocês dividindo essa pesquisa, uma pesquisa que começou há mais ou menos 3 anos, quando o Leonardo Salomão entrou no programa de mestrado profissional da Faculdade de Educação. Ele é psicólogo do CRAS, formado em psicologia pela PUC Minas. Já deve ter quantos anos que você está no CRAS, Léo? Trabalhando com o público 9 anos. 9 anos de trabalho com o público da população de rua, da Prefeitura de Belo Horizonte, e eu fui o orientador dele nessa caminhada, né? Então é um trabalho bastante extenso de pesquisa de mestrado que ele desenvolveu ao longo desses 3 anos. Quem participou da banca foi a Libéria Neves, que é membro aqui do LEPSI, e o Fábio Bispo. A banca foi defendida há mais ou menos 1 mês, uma defesa que foi muito bem elogiada pelos membros da banca, e a gente vai apresentar a pesquisa, o Léo vai apresentar a pesquisa dele, né, de uma maneira mais sincrônica, mostrando o aprofundamento da pesquisa, como que ele trabalhou, alguns conceitos que ele desenvolveu para pensar a questão do racismo da população de rua, e depois eu vou fazer uma apresentação sobre as questões do racismo a partir de Mambembe, Fanon e Maldonado Torres, para a gente pensar também isso no ponto de vista teórico. Eu acho que é o que tem de interessante na pesquisa dele, além de ter um trabalho bastante interessante sobre a questão racial do ponto de vista teórico, e o que ele vai chamar de trauma colonial, também as apresentações de caso clínico, né? Como que a psicanálise pode pensar alguns casos que ele trabalhou e trabalha até hoje como psicólogo do CRAS, e como que isso aí pode nos orientar para pensar a questão racial e desse povo, dessa população que vive na margem da sociedade. Vou passar a palavra para você, Léo, e depois eu apresento a minha parte. Okay. Se você quiser também falar um pouco do seu percurso lá no CRAS e tudo, pode ficar à vontade aí. Tá, ok. Então, boa tarde para todo mundo. Obrigado pelo convite, né, estar aqui nesse momento que eu considero importante
a partir da temática proposta, a temática para o nosso encontro para daqui a uns dias. Acredito que tenha uma contribuição significativa, assim, né, estar aqui. É importante a psicanálise se colocar nesse lugar também, para discutir esses assuntos, essa temática, pensar um pouco essa população, que é um fenômeno, assim, gera vários debates aí nas grandes metrópoles. Belo Horizonte não foge disso também. Então, na verdade, assim, eu já passei pelo CREAS, atualmente, e aí quando eu estive no CREAS, eu trabalhava no serviço especializado em abordagem social, que é um serviço específico, um serviço que vai às ruas para abordar, e, enfim, na lógica do SUAS, que é da Garantia de Direitos. E, atualmente, eu estou lotado no Centro Pop, mais especificamente o Centro Pop Lagoinha. Eu estive até antes do Jogo do Brasil trabalhando um pouco, deu para poder assistir o jogo, mas, enfim. E aí eu tenho uma apresentação, e aí eu acho que, de repente, precisa liberar aí para eu poder fazer essa apresentação, não sei quem que está. Já está liberado. Já? Aí, você tem costume de compartilhar pelo Meet? É onde tem uma setinha para cima? Sim. Vê se abre para você. Tá. Vocês conseguem ver? Agora está abrindo. Uhum. Se você puder colocar só modo exibição de slide, alguma coisa assim, que aí ele fica inteiro. Sim. Vamos lá. A gente está vendo, Leonardo? Isso, está jóia. Tela inteira? Tela inteira. Ótimo. Então, vamos lá. Então, a gente pensou de fechar essa pesquisa com esse título aí, Corpos às Margens do Laço Social, Colonialidade, Trauma e Errância nas Experiências Subjetivas da Vida em Situação de Rua. E aí, então, meu percurso profissional, a gente já falou um pouco, eu trabalho há 9 anos com esse público, passando em serviços distintos, sempre no município de Belo Horizonte. Essa pesquisa parte de uma inquietação, né, na escuta psicanalítica, dentro dessa política da assistência social, que é uma política que, como eu disse, trabalha nessa lógica da garantia de direitos, dentro de um contexto de exclusão social e violência, a que esses sujeitos estão submetidos, onde a subjetividade está sempre em jogo, e também há sempre uma tendência ao silenciamento desse sujeito. A pergunta, assim, né, a questão que norteou a nossa pesquisa foi quais as implicações da colonialidade ao sujeito em situação de rua. Trabalhamos com o objetivo de investigar a colonialidade e as vicissitudes do sujeito em situação de rua, e mais especificamente, para a gente trabalhar e desenvolver a pesquisa, pensamos em discutimos o processo colonial e as implicações ao sujeito negro. Destacamos o desenlace social do sujeito em situação de rua, investigamos o trauma colonial na perspectiva da psicanálise e também esboçamos interpretação de caso clínico a partir da escuta psicanalítica. Tivemos a psicanálise como referencial teórico principal, além de um diálogo com outros saberes. Partimos de revisão bibliográfica, uma pesquisa qualitativa, dentro da metodologia, a construção dos casos clínicos, dentro de uma ideia de proporcionar escuta ao sujeito em situação de rua, valorizando a transferência e a singularidade de cada caso, e especificamente os casos clínicos foram construídos a partir de escuta de pessoas que estavam em situação de rua, ou estão em situação de rua, mais especificamente na regional de Venda Nova.
E aí, dentro do desenvolvimento da nossa pesquisa, a gente trabalhou com uma cartografia do sujeito em situação de rua, com a ideia de ofertar uma escuta de cartógrafo, a fim de relatar vivências e vicissitudes desses sujeitos que estão em situação de rua, onde a gente pode pensar que a psicanálise recoloca o cartógrafo no território estrangeiro, uma vez que a cartografia, como pensada a partir da psicanálise, possibilita um desmanchamento de mundos, ou dos mundos, né? E aí, nesse tópico, a gente trabalhou algumas vivências, ou as vivências que mais suscitavam ao longo da pesquisa, e aí a gente fez, então, um percurso histórico, trazendo aspectos históricos no mundo, quanto no contexto brasileiro, para o surgimento das pessoas em situação de rua, e aí já a partir da revisão bibliográfica para desenvolver os aspectos históricos, a gente já foi atravessado ao longo da pesquisa por uma questão racial, e isso deu um direcionamento ao longo de toda a pesquisa, e em toda a pesquisa nós trabalhamos atravessados pela questão racial, especialmente quando a gente considera o contexto de escravidão como ele se deu. E aí a gente trabalhou esses subtópicos como rua, como se a gente estivesse passando por ruas mesmo, e nessas ruas a gente encontrasse esses aspectos, a gente ressaltou aí ao longo da pesquisa. Na Rua 2 a gente passou pela política pública, como que foi a construção da política pública de assistência no contexto brasileiro, quais os desafios encontrados por essa política, especialmente com esse recorte pensando a pessoa em situação de rua. Destacamos também a saúde do sujeito em situação de rua, dentro dos aspectos de acesso às unidades de saúde, aos serviços de saúde, a dificuldade desse sujeito ser laçado pelo serviço de saúde, e a lida desse sujeito como ele lida com determinada doença, inclusive pensando a partir de um ganho, né, e como que ele se torna objeto do serviço de saúde quando ele é diagnosticado com alguma doença e que ele não se submete a algum tratamento, e dentro da lógica de enxergar esse sujeito para além de um sintoma médico, né, que a medicina o localiza. Pensamos e trabalhamos também na Rua 4 com a questão da medicalização. A gente sabe que um número significativo de pessoas em situação de rua são pessoas com sofrimento psíquico, e muitas delas são submetidas a um tratamento medicamentoso. E aí, quando a gente trabalhou esse tópico, a gente trabalhou com a ideia de questionar a questão da medicalização, a partir daquilo que nós escutamos dos sujeitos em situação de rua, e de uma lógica medicamentosa, a partir dos serviços ofertados pelo município, para tratamento, e especialmente quando se prioriza o tratamento do sofrimento psíquico a partir de uma lógica medicamentosa. Na Rua 5 a gente trabalhou a questão da toxicomania desses sujeitos, e aí como que ela aparece na construção constitutiva, né, assim, de cada sujeito, atravessados também por uma questão racial, pensando na lógica da toxicomania, quando ela se dá para um sujeito negro. Atravessados também fomos pela educação e as aproximações possíveis, né, entre aquilo que a psicanálise pode contribuir para a educação. E também trabalhamos, em outro tópico, a educação, a psicanálise
e o racismo, como que a questão racial ainda atravessa o campo educacional. E aí a gente encerrou e fechou esse tópico falando sobre errância como possibilidade de um ato inventivo desse sujeito, assim, né? A rua é um espaço de circulação livre da pulsão, e aí a gente trabalhou a ideia da errância como circuito pulsional, em que esse sujeito se desloca de forma incessante, retorna nos mesmos lugares, repete encontros e rupturas dentro dessa lógica de um ato inventivo, assim, né? Dentro da ideia de que é no erro que o sujeito inconsciente se revela. Então, a gente trabalhou com essa perspectiva também, e dentro da lógica de que a invenção ela surge como capacidade do próprio sujeito de produzir soluções frente àquilo que é impossível de simbolizar. Então, a gente trabalhou e fechou esse tópico com essa possibilidade de pensar a errância nesse contexto do sujeito em situação de rua como um ato inventivo. E aí a gente partiu para as questões mais, digamos que raciais, quando a gente trabalhou esse tópico da colonialidade e as implicações ao sujeito negro, onde a colonialidade impõe aos explorados uma violência que inibe a resistência e alimenta uma submissão. A colônia tinha uma expropriação do corpo, um corpo escravizado, um corpo moeda, onde se tinha o domínio dos padrões culturais, epistemológicos, subjetivos, sociais e também econômicos. E o colonialismo apoiou-se nesse conceito de raça biológica, ou no conceito de raça biológica, para justificar a exploração das colônias, a escravização dos povos, e para estabelecer uma classificação social que fosse universal. E o conjunto disso tudo acaba que deu legitimidade, hierarquização e as relações de dominação e sujeição, fazendo emergir a ideia de raças superiores e raças inferiores no Ocidente. Os discursos racistas são bem estruturados e acaba aprisionando pessoas negras a lugares simbólicos subalternos, tendo no corpo suporte, além de produzir impacto significativo na constituição subjetiva do negro, produzindo sentimentos de autodesvalorização e inadequação. Isso é muito bem trabalhado por muitos, inclusive dos nossos autores brasileiros, ao tratar desse assunto, dessa temática. A gente também trabalhou com a questão do racismo como sendo uma ideologia essencialista, que postula a divisão da humanidade em grandes grupos, onde é nomeado, né, de raças contrastadas, que têm características físicas hereditárias comuns, sendo os últimos suportes das características psicológicas, morais, intelectuais e estéticas, e se situa numa escala de valores desiguais. O racismo, a gente trabalhou com essa ideia, que é uma crença na existência das raças naturalmente hierarquizadas, onde a gente tem o homem branco como um padrão universal. Para Fanon, o negro é uma construção ficcional, uma invenção forjada, sustentada também no conceito ficcional de raça. E a gente trabalhou também com a ideia de trauma, com a ideia de que o trauma é um acontecimento na vida do sujeito com tamanha intensidade que acaba incapacitando de reagir de uma forma adequada. E trabalhamos com a ideia que, para a psicanálise, o trauma se dá em dois tempos, trazendo o caso Emma para a gente poder pensar nesses dois tempos do trauma.
onde o sujeito muitas vezes não dispõe de condições de uma produção que lhe permita se livrar dessa situação de violência que ele está exposto. Destacamos também o papel da memória, né, assim, a partir de várias camadas, vários livros de inscrição. A memória, dentro dessa ideia de uma memória seletiva, dinâmica, uma memória que é mutável, e que existe dentro de um processo dinâmico que envolve constante reorganização e reescrita dos traços mnemônicos. Então, a gente trabalhou com essa ideia do papel da memória para poder pensar o trauma. E também trabalhamos com a ideia do trauma sendo caracterizado por fluxos de excitações que excedem o limite do sujeito devido à imprevisibilidade da violência que ele é submetido. E desta forma, né, o aparato psíquico é incapaz de descarregar esse acúmulo de excitação a partir do trauma. E aí a gente parte da ideia, ou como a psicanálise pensa, obviamente nós estamos falando de uma pesquisa que não dá para poder aprofundar tanto, mas a gente parte da ideia do trauma em dois tempos, para a gente poder pensar o trauma colonial, e aí nós apoiamos no conceito de necropolítica, que é a política da morte, adaptada pelo Estado, que questiona os limites da soberania, quando o Estado escolhe quem deve viver e quem deve morrer, a partir do conceito Foucaultiano de biopolítica. Bembe diz que a materialização dessa política se dá pela expressão da morte. A vida do sujeito negro é uma vida matável. Esse conceito, né, de vida matável é um conceito da Judith Butler. Ela trabalha com o conceito de enquadramento. Então, o sujeito negro se enquadra como sendo uma vida matável. E aí a gente trabalhou também com a ideia do cenário de violência sofrido pelo sujeito negro no Brasil, desde a escravidão. E aí, a partir desta violência que o negro está sujeito ou foi submetido desde a escravidão, esse episódio, essa ideia, nos faz considerar que ele sofre de um trauma não elaborado, nomeado de trauma colonial. O racismo pode ser estudado tendo em vista seu potencial traumatizante na constituição da subjetividade. Um conjunto de requisitos sociais são exigidos socialmente para que o sujeito negro seja alçado ao posto de ser pessoa, de ser gente. E aí ele se vê sob uma pressão social tão potente que isso o traumatiza psiquicamente. E aí ele precisa, então, encarnar o ideal de ego branco, né? O ideal de eu branco, e aí a gente pode pensar nesse outro ponto que nós trabalhamos ao longo da pesquisa, no pacto da branquitude, que é um pacto narcísico de cumplicidade não verbalizado, de autopreservação, entre pessoas brancas para manter privilégios, a colonização e dominação. O eurocentrismo, ele está como pilar essencial da modernidade. Esse pacto da branquitude também se apresenta como um pacto tácito, de caráter subjetivo, um caráter não verbalizado, onde as novas gerações se beneficiam de tudo que foi acumulado, ao mesmo tempo que se compromete a aumentar esse legado e transmitir para as gerações futuras. Escravocratas e colonizadores não se reconhecem neste lugar, nem que fazem parte de uma história de expropriação. E aí a gente trabalhou com dois casos, para a gente poder pensar essa ideia do pacto da branquitude. Em 2020, a gente teve o assassinato de George Floyd nos Estados Unidos, depois a gente teve o assassinato de João Galberto dos Santos no Brasil, no supermercado, ou no hipermercado Carrefour. Isso eclodiu o mundo afora, né, esse protesto do Black Lives Matter, que acabou ganhando o mundo. Para trabalhar com a ideia, como que isso indica a distância do rompimento que a gente está desse pacto, e assim, eu faço questão de no texto colocar dos intermináveis segundos em que um policial branco esteve ajoelhado sobre o pescoço do George Floyd, assim como a necessidade de visitar a história do país e as narrativas dominantes que são contadas sobre as populações negras e brancas, né, sobre raça e racismo.
Então, até ontem, a gente sempre trabalhava com a ideia de que a abolição da escravidão foi uma concessão da coroa portuguesa, né? E aí, ao pesquisar, a gente vê que a história real é outra. E outro tópico que a gente também trabalhou foi com o desenlace do sujeito em situação de rua, entendendo que a barbárie ameaça a existência do laço social, e o desenlace é sempre uma ou a primeira possibilidade. A gente sabe que o laço social, né, não será sem tensões, sem conflitos, sem demandas, sem expectativas e também sem frustrações. A leitura do mal-estar como se dá em nosso tempo é essencial para conseguirmos entender o sujeito frente aos desafios e transformações que colocam a sua vida, a sua subjetividade e condição à prova. Trabalhamos com a ideia também de apontar a ruptura do laço do sujeito em situação de rua como uma escolha forçada em decorrência da precariedade material ou do fracasso do investimento libidinal que não viabiliza a esse sujeito outro caminho possível frente a tantas perdas, considerando esse fenômeno, essa população, né, da população em situação de rua, dentre elas a perda dos laços sociais. Trabalhamos também com a recusa como mecanismo no laço social a partir do racismo, onde se nega a palavra e se recusa a falar sobre racismo. Nesse ponto, a gente trabalhou, a gente trouxe também casos aí já do mundo do futebol, 2 casos, um caso é do goleiro Aranha, outro caso é do jogador do Palmeiras, esse mais recente, do ano passado, que ao sofrer um ataque racista, e ele foi escolhido para dar, jogador do Palmeiras, para poder dar entrevista ao final. E aí o repórter, quando vai entrevistá-lo, o repórter pergunta assim, e aí, como é que foi a partida de futebol? E aí ele tem uma reação do tipo, não, vocês não vão me perguntar o que aconteceu, eu sofri racismo. Então a gente trabalhou esses 2 casos para poder pensar a recusa como mecanismo do laço, e também, ao se colocar como resto da maquinaria, como dejeto, o sujeito em situação de rua se coloca também numa condição de estabelecer outros e novos laços a partir da rua. Assim. Trabalhamos com a ideia de que o sujeito em situação de rua estabelece novos laços a partir da rua. E aí a gente finalizou com os casos clínicos, a gente trabalhou com 3 casos, os nomes são nomes fictícios. O caso 1, a gente fez um recorte dessas falas, que diz assim, a gente que é negro, o branco olha para a gente como a gente é um monstro. O governo dá mais valor a um branco que um negro sofrendo na rua. E aí, referindo-se à própria pessoa, ela diz, a gente é um lixo. Então, Cláudia apresenta uma organização subjetiva profundamente atravessada pelo racismo, no qual a branquitude opera como norma que regula o reconhecimento e também a exclusão. Esse caso da Cláudia permite aprender como o sujeito, mesmo diante de condições extremas de exclusão, de um laço social racialmente marcado, ele inventa modos de existir. Longe de se reduzir uma posição de passividade, Cláudia acaba mobilizando estratégias de resistência, de invenção simbólica e de construção de laços que sustentam sua presença no mundo. O outro caso é o caso do José, que ele diz assim, maldito dia que eu conheci minha mãe. Em outra fala, ele diz assim, maldito dia que eu conheci minha mãe, repetindo, né? Minha vida virou um inferno. E aí ele diz assim também, se é viva eu não sei, tomara que ela esteja morta. Então, o atendimento, a escuta de José nos possibilitou fazer uma leitura de que o encontro com a mãe foi um encontro
de um evento de caráter traumático, que opera como ruptura no campo do outro, desse outro materno. E aí, supomos que essa ruptura inaugura uma desorganização dos laços de José, diante da qual ele passa a produzir soluções singulares para sustentar a sua existência. E ele diz assim: ela desfazia de mim, eu sentia humilhado, eu saía, eu ia para a rua, eu só fiquei morando na rua. Então, a rua, no caso do José, surge como resposta a um ambiente vivido como insuportável. Ela aparece, está escrito errado, como consequência de uma expulsão simbólica do espaço familiar, ao mesmo tempo que ela acaba se configurando como território possível de permanência. Não se trata de uma escolha deliberada, mas de uma solução constituída diante da impossibilidade de permanência no laço com o outro materno. E ele diz assim também: era só usar, usar e usar. O crack curava toda a minha dor. Então, o uso de substâncias por José emerge articulado à experiência de desamparo. A atribuição à droga de uma função de cura indica seu lugar na economia psíquica desse sujeito, não apenas como objeto de consumo, mas como um recurso de tratamento frente a uma dor que não encontra, ou não, que ele não encontrou via de simbolização para essa dor. E aí o caso de José permite situar como a ruptura com o outro materno, condensado no enunciado maldito o dia que eu conheci minha mãe, opera como um ponto traumático que reorganiza sua trajetória. E que, a partir dessa ruptura, é possível observar a construção de soluções singulares. Né? Para José, a rua tornou-se um espaço de existência possível. A droga apresenta-se como uma tentativa de tratamento da dor, e o vínculo com os animais é como forma de alternativa ao laço. E o outro caso, que é o caso de Luiz, que a gente chamou de Luiz, Luiz tinha esse significante: vou sobrevivendo. E aí, a incidência do olhar do outro, que nomeia como morador de rua, revela a captura do sujeito em uma posição estigmatizada, intensificada pela dimensão racial. Que ele diz assim: olha, não pode comer isso. Ele tinha uma questão de gota, e aí ele ressalta: não pode comer isso, não pode comer aquilo, então tem que morrer. Tem que morrer, então, a rua é sobrevivência, Já foi no Popular, esse Popular que é o restaurante popular, um dos restaurantes populares de Belo Horizonte, e guardar comida, comer metade e guardar comida para você comer de noite, é fácil isso aí? Então, a trajetória de Luiz evidencia os efeitos de uma lógica necropolítica, situação em que a vida é mantida em níveis mínimos, né? Assim, vou para o popular, como metade, mas eu preciso guardar metade para eu comer mais tarde, comer à noite. Então, Luiz inventa modos de sustentação, e na circulação pelas cidades aparece no atendimento, nos vínculos contingentes, no uso do álcool como regulador. Essas estratégias, embora a gente possa entender que são estratégias precárias, elas evidenciam uma insistência na produção de laços e também na manutenção de uma existência do possível, né? E aí a gente trabalhou com a ideia de que a clínica com a população em situação de rua exige um deslocamento ético. Não se trata de normalizar o sujeito, mas de escutar suas soluções. Trata-se de reconhecer que onde o social falha, o sujeito inventa. E é justamente nessa invenção que se abre a possibilidade de trabalho clínico. A rua não é apenas espaço de ausência, mas também de produção de subjetividade, marcada pela violência, pelo racismo, pela exclusão, mas também marcada por sujeitos que insistem em existir, falar e se inscrever no laço social, mesmo que pelas margens, assim, né? Mesmo que pelas bordas.
E aí as nossas considerações finais. Urge, então, uma ruptura com os modos de pensar herdados da colonialidade, promovendo a circulação de novos significantes que permitam outras formas de inscrição, de reconhecimento e também de existência. Entendemos que a política de assistência social, embora ela seja fundamental, ela mostra-se insuficiente quando reduzida a respostas normativas e universalizantes que não consideram a dimensão subjetiva do sofrimento. Cada sujeito, à sua maneira, constrói saídas possíveis, e a gente pôde ter isso muito bem elucidado nos casos que a gente se propôs a escutar, a construir, ainda que muitas vezes em desacordo com a moral vigente, como forma de sustentar algum laço com o outro e garantir alguma posição no mundo. A ética da psicanálise consiste em reconhecer um sujeito que está para além das identificações sociais que o reduzem à categoria de morador de rua, uma ética que não toma o sujeito apenas pela via da carência, da falta de recursos ou da adaptação normativa, mas aposta na existência de um sujeito do inconsciente, marcado por uma história muito singular, uma história de modos próprios de sofrimento e também de laço social. É isso, gente. Maravilha, Léo. Então, continuando um pouco essa bela fala do Léo, né, uma pesquisa extensa de 3 anos que ele desenvolveu com a minha orientação, eu acho que a gente já pode começar a refletir com relação a isso, o que a gente teria como uma orientação de uma psicanálise até mais ou menos aí o início do século XXI, que interpretaria esses casos que o Léo apresentou a partir da ideia do curto-circuito no gozo fálico, né? A gente teria uma interpretação das toxicomanias, dessas posições de errância dos moradores de rua, a partir de uma ideia de que o sujeito ele curto-circuitaria esse gozo fálico, abrindo mão de toda a dimensão do laço social e vivendo nessa posição de exclusão social. Mas, discutindo essa orientação que eu tive com o Léo, né, a gente achava que seria uma visão um pouco reduzicionista para a gente compreender esses fenômenos, né? Não teria uma outra maneira para a gente compreender esses fenômenos, principalmente levando em consideração as questões relacionadas à ideia de território, de raça, né, para a gente pensar como que essas dimensões também poderiam produzir efeitos de segregação e também efeitos que produziriam um sujeito que estaria vivendo em situação de rua, né? Então, o Léo já apresentou isso trazendo, principalmente, eu acho que o texto dele, né, ele dialogou bastante com algumas autoras que já abriram essa porta do debate racial, Andréa Guerra, Isildinha e outras autoras, né? E aqui eu queria trazer também alguns outros elementos para a gente pensar isso. Achille Mbembe se inspira em Michel Foucault, especialmente na aula final do curso Em Defesa da Sociedade, 1976. Nessa aula, Foucault desenvolveu o conceito de que o racismo de Estado é uma tática central do biopoder e da biopolítica, operando através do poder de fazer, viver e deixar morrer. Então, um psicanalista que se orienta a partir, né, dessa outra lógica que vai levar em consideração a dimensão do território e a dimensão da raça, vai pensar nessas forças políticas que condicionam uma condição de determinados sujeitos de exclusão social, para determinar quem pode viver e quem deve morrer. Mbembe expande essa concepção ao argumentar que o biopoder por si só é insuficiente para compreender as relações de inimizade e perseguição. Espera aí só um pouquinho, que acabou que eu me perdi aqui. Inimizade, perseguição
Ele propõe que a Mambambe é de inimizade e perseguição, perseguição moderna. Ele propõe que a necropolítica está em ação, criando modos de morte. A necropolítica examina as formas como os estados e outras autoridades exercem o poder sobre a vida e a morte, especialmente em contextos de guerra, racismo, colonialismo e outras formas de violência sistêmica. Mambambe argumenta que, em certas condições, o poder se manifesta mais claramente através da capacidade de matar ou deixar morrer, em vez de apenas controlar a vida. Então, trabalhando, né, esse axioma Foucaultiano de deixar morrer, deixar viver e deixar morrer, que ele trabalha no livro A Vontade de Saber a História da Sexualidade 1, ele desenvolve isso para mostrar que isso é um trabalho de política, né, que ele vai chamar de necropolítica. Ao relacionar a noção de biopoder de Foucault em dois outros conceitos, estado de exceção e estado de sítio, George Agamben e Mambambe destacam claramente como o estado de exceção e a relação de inimizade tornaram-se a base normativa do direito de matar. Ele organiza que o poder utiliza a exceção, a emergência e uma concepção ficcional do inimigo para justificar o extermínio de outros. De acordo com o ensaísta africano, a escravidão pode ser vista como das primeiras instâncias de experimentação da biopolítica, razão pela qual qualquer narrativa histórica que expõe o surgimento do terror moderno deve necessariamente tratar da escravidão. Ele observa que a condição de escravo resulta de uma tríplice perda: a perda de um lar, né, a perda dos direitos sobre o próprio corpo e a perda dos status políticos, levando a uma dominação absoluta e uma alienação inerente a uma morte social. Assim, o escravo é mantido vivo em estado de injúria, vivendo em um mundo espectral de horrores, crueldade e profanidades extremas. Então, o Mambambe já desenvolve isso, principalmente a partir do próprio pensamento do Fanon. Frantz Fanon busca identificar como conflituoso esse universo entre o negro e o branco, que eles não são iguais, identificando os sintomas desses conflitos. Para isso, coloca-se no terreno da subjetividade e forma que somente uma interpretação psicanalítica do problema no negro pode revelar as anomalias afetivas responsáveis pelo complexo do racismo e do colonialismo. O que Fanon denuncia no seu livro de 1952 é o homem negro com sua autoimagem alienada, ou como diz Homi Bhabha, não o eu e o outro, mas a alteridade do eu inscrita na identidade colonial. É essa figura estranha de desejo que leva Fanon a introduzir a questão psicanalítica na condição histórica do colonizado. Então, o que a gente tem, né, gente? É importante a gente ver que uma psicanálise esvaziada dessa dimensão política, desse debate político, iria interpretar esses casos que o Léo apresentou como casos esvaziados da dimensão do território e da raça, né? E a partir desses autores que o Léo trabalhou tão bem e que eu estou trazendo aqui, a gente pensa que essa articulação da psicanálise com a política, ela nos orienta para pensar os efeitos de segregação e os efeitos subjetivos que a população de rua que ele trabalha foi afetado, né? Então, era isso que a gente tinha para apresentar aqui para vocês. Obrigado, Pedro. Obrigado, Léo. Leonardo está aí? Não estou vendo. Estou vendo agora. Leonardo está aqui. Obrigado demais, Leonardo. Pedro, nós vamos dirigir aqui as perguntas, as questões. Por favor, levantem a mão. Quem desejar dialogar com Léo e Pedro.
eu, inclusive, gostaria, vou iniciar para a gente aquecer o debate. Leonardo, mil coisas, assim, você passou muito rapidamente um material enorme, que eu acho que deve estar muito mais substancial em cada ponto que você foi dizendo, né? A partir da toxicomania, daí da psicanálise e racismo, depois no trauma, o trauma colonial, aí você foi trabalhando a questão da violência e da escravidão, os efeitos dela, e aí foi chegar até os seus sujeitos, e aí o Pedro introduz a ideia do curto-circuito pelo gozo fálico. Então, assim, tem 1000 elementos para a gente poder explorar, mas eu vou aqui recortar alguns, ou pelo menos uns 2 ou 3, que eu acho que para limpar o terreno, para a gente pensar um pouco sobre isso, porque eu tenho muita dúvida, Leonardo, sobre a questão do trauma colonial. Eu sei que isso vem desde o Fanon, sobretudo os intérpretes de Fanon, mas eu tenho dúvidas sobre o conceito de trauma colonial. Você inclusive vai falar assim, olha, o trauma em 2 tempos, aquele tempo que o Freud estabelece, né, o tempo do evento e o tempo do Nachtergleichheit, né, aquela coisa do a posteriori, né, a posteriori retorna aquele evento. O Freud vai trabalhar, a meu ver, 2 formas de trauma. Uma é essa trauma da sedução, da fantasia da sedução, e o trauma sexual, propriamente, e depois o trauma de guerra, que ele vai colocar ali no intervalo entre as 2 guerras mundiais. Então, ok, eu entendo que nós temos aí o trauma como esse evento inominável, esse real traumático, né, que o Lacan chama todo real é traumático, no sentido dele aportar ao sujeito um evento assim, que não tem condição do sujeito dar nome para aquilo, né? Ele não consegue dar borda simbólica para aquilo, e aí aquilo fica retornando como repetição na vida dele, para que ele possa tentar significá-lo. Mas quando a gente fala de quando a gente fala de trauma colonial, eu tenho dúvida mesmo, Leonardo e Pedro, por isso que eu queria discutir com vocês, por quê? A colonização, ela virou um evento, na verdade, ela virou uma instituição de 400 anos, né, de 350 anos no país, e depois com seus efeitos até agora. Então, assim, nós temos 500 anos de colonização, ou de neocolonização, como a gente vem chamando hoje, e aí a gente tem uma institucionalização disso, as pessoas se organizam para aquilo e aquilo tem nome propriamente. Eu entendo o traumático no efeito do racismo, ou na colonização propriamente dita, na escravização e na diáspora negra. Eu fico imaginando que quando você arranca o sujeito da África, quando você o persegue, quando você coloca esse sujeito aqui no Brasil, ou quando você imputa violência, você causa traumas individuais, traumas ali naquele sujeito propriamente. Mas eu tenho dúvida se isso pode ser chamado, ou se a gente romanceia demais, quando a gente vai chamar isso de trauma colonial e vai dar esse nome como se aquilo fosse aportar ao sujeito uma condição de vítima eterna de 400 anos. Então essa é uma dúvida que eu tenho propriamente, que eu queria discutir com vocês, porque isso eu sei que acontece assim no nosso meio. A gente vai tender a falar, olha, a colonização foi traumática. Eu acho que socialmente traumática, antropologicamente traumática, mas será que psicanaliticamente traumática? Então eu fico pensando. A outra questão para mim eu gosto quando você fala, Leonardo, que na verdade, onde o Estado não está, o sujeito inventa. Eu gosto disso, eu acho isso muito bom mesmo. Apesar de que eu acho que a gente já saiu para esse critério da invenção também meio romanceado. Qualquer coisa a gente vai falar, o sujeito inventa. É quase como se a psicanálise não tivesse uma resposta para dar para aquilo, e nem precisa ter, propriamente, mas como ela se sente impelida a estabelecer uma resposta, a gente vai dizer, o sujeito inventa. Eu mesmo faço isso. E eu mesmo me corrijo quanto a isso no seguinte sentido. Inventa o quê? Nós temos que saber nomear essa invenção propriamente. Aí eu gosto quando você vai lá e fala, olha, o crack talvez seja uma forma modalizadora, ou um modelo dele estabelecer-se no mundo, etc., a partir desse trauma da exclusão que ele sofreu, né, propriamente. Mas, no fundo, a pergunta que eu tenho é qual é a ação, qual é a afirmação, qual é a positividade desse sujeito na condição de rua? Mais do que vítima de um sistema, mais do que perseguido, mais do que segregado, mais do que usuário de medicamento e droga, mais que tudo isso, que o coloca passivo.
qual é a atividade? Ou seja, em outras palavras, eu estou perguntando, quais são os modos de gozo que esse sujeito apresenta diante dessa exclusão ou dessa invenção que ele tem que fazer a partir da exclusão que ele sofre? Daniela? Ei, gente, a gente faz várias perguntas ou já quer responder? Eu acho que já tem muita coisa. Vamos tentar responder essas 3 primeiras? Eu acho melhor. Você responde, depois eu faço a minha, pode ser? Pode. Vou passar para o Léo, eu não, o Léo responde. Bom, responder, eu não sei se eu vou responder, mas vamos dialogar, vamos conversar, assim. Quando o Marcelo, assim, primeiro, muito obrigado por suas questões. Eu lembro, o Pedro vai lembrar bem também, na banca de qualificação, a gente teve um professor da França participando, e ele questionou, perguntando se o trauma colonial seria um novo conceito psicanalítico, assim, né, nesse contexto brasileiro. Mas a realidade é que autores... Léo, acho que vale a pena de falar quem que era e qual livro que ele trabalhou e da nossa desistência também de descolonizar a banca. Então, o professor era o Frederic Vinot. Ele tem um livro, deixa eu pegar aqui, gente, na minha bíblia. Peraí. Ele tem esse livro aqui, ó. O que é Habitar, Clínica Psicanalítica e Criação Artística. É um livro bom, mas, assim, tem um contexto francês para poder pensar o sujeito da pesquisa que a gente trabalhou, que ele é diferente desse contexto brasileiro. Ele teve contribuições importantes, assim, na qualificação. E aí, de verdade, também eu achei cansativa a questão de toda hora também traduzir, e aí ficou muito, muito prolongado. Mas os psicanalistas franceses, parece que eles têm um rigor diferente para esse contexto brasileiro, assim. Acho que, de repente, a grosso modo, minha leitura para a participação dele foi essa. De repente, o Pedro tem uma outra. Mas quando a gente pensa, voltando aqui à questão do Marcelo, é, é, os autores que trabalham essa ideia de conceito de trauma colonial, na verdade, eles trabalham com a ideia de que o sujeito negro, e aí acho que eu posso ficar à vontade para poder falar assim, para o Vinot, por exemplo, o sujeito negro era como se eu estivesse dando cor ao inconsciente, assim, né? Mas, para um contexto brasileiro, a gente está tentando, na verdade, distinguir de qual sujeito que a gente está falando. Então, os autores que trabalham com essa ideia de trauma colonial, trabalham com a ideia de que esses sujeitos foram submetidos a uma violência extrema, a uma violência contínua, a uma violência sistemática, a uma violência naturalizada, e que é uma violência que ela não foi simbolizada. E aí, é como se a gente pensasse, trabalhasse com a ideia da herança de um real impossível de ser plenamente elaborado. Essa é a ideia trabalhada a partir desse conceito de trauma colonial. Eles trabalham como se o sujeito ele tivesse uma ferida aberta, essa ferida aberta pela escravidão, e uma ferida que ela não se feche pela via do esquecimento. E aí, por isso que a gente trabalha a questão da necropolítica, pensando necropolítica, violência, quem vive, quem morre, para poder pensar a constituição do sujeito negro. E da dificuldade dessa constituição subjetiva do negro, inclusive, para ele ocupar
espaços de poder quando isso chega até ele, né? Assim, eu lembro de ter assistido um vídeo do Dunker, ele falando de um caso atendido de uma paciente negra que chega para ele, e na escuta que ele fez, o sofrimento dela era que ela chegou a um lugar de poder, mas aquilo, aquela situação trazia para ela uma questão traumática, né, assim, no sentido de que para o sujeito negro, aí os autores trabalham essa questão do ideal de eu branco, e que a partir dessa perspectiva não está para o negro ocupar esses espaços de poder. Então, ocupar o espaço de poder por negro é algo traumático. E aí é dentro, não sei se estou respondendo não, tá, Marcelo? Nós estamos aqui dialogando, então nessa perspectiva é que se trabalha a ideia de trauma colonial. E claro que, assim, acho que todos a gente sabe, mas assim, eu entendo que o conceito de, de trauma colonial, ele passa pela constituição subjetiva do negro, assim, né? E se a gente for pensar na Isildinha, quando ela trabalha a questão do estágio do espelho, para poder pensar que imagem é projetada para esse sujeito, né? Assim, é uma imagem inalcançável, inatingível, assim. Não sei se respondi, se não, o Pedro vai me ajudar aí. Então, eu acho que surgiu, né, nessa banca, quando a gente convidou o professor da Universidade de Nice, né, surgiu essa questão de pensar esse aspecto do trauma colonial e de trazer essa ideia de que o inconsciente não teria nem cor nem território. Eu acho que é algo que a gente tem que tentar entender e responder de alguma forma. Um outro aspecto, que eu acho que é esse aspecto da invenção, que é algo que está virando uma palavra comum entre nós, psicanalistas, ela é algo que, de certa maneira, a gente abandona um certo rigor, né? Vamos pensar na dimensão da invenção e delega isso para a dimensão da contingência e traz um certo pessimismo para a psicanálise, né? Assim, o sujeito que não consegue inventar não vai se salvar. Acho que tem vários aspectos aí para a gente pensar como que a invenção ela aparece e de que forma que ela aparece, dentro de qual contexto que ela aparece. Ela aparece já, né, a partir do seminário 17, quando Lacan propõe o mais além do Édipo, para pensar que o Édipo já não é mais um operador estrutural para a gente pensar a organização do sujeito. Quando a gente já não tem mais o Édipo como operador estrutural que vai organizar o sujeito, o que a gente, né, isso foi a forma que o Lacan, de certa maneira, tentou responder a esse mais além do Édipo, a gente tem alguns teóricos que responderam de outra forma. Deleuze e Guattari, no seu antiético, pensaram isso a partir da ideia de produção, a partir do inconsciente maquínico. O Lacan começou a pensar muito a partir de um caso clínico dele, que é o caso emblemático, que é o caso do James Joyce, e passou a pensar isso a partir da ideia de topologia, né? Então, a dimensão inventiva, ela vem juntamente com as dimensões relacionadas à questão topológica, né, a formas de amarração entre o real, o simbólico e o imaginário, que prescindem do ético, né? Como que esse sujeito ele vai se organizar? A droga, em casos de sujeitos errantes que vivem em situação de rua, pode fazer essa função de suplência, essa função de amarração para alguns casos? Poderia. Então, a gente pode pensar a partir dessa nova proposta, que é essa proposta de não ter mais o ético como um operador estrutural, né? Se a gente entra nessa seara da invenção e como que a gente vai pensar a invenção, né? Como que a gente vai organizar a invenção, ou a partir de uma questão também racial. A aposta da pesquisa do Léo
ela traz essa perspectiva da dimensão política e da dimensão racial em jogo, abrindo mão da gente pensar essa lógica topológica para a gente pensar essas questões da organização psíquica do sujeito sem precisar do Édipo, né? Então, acho que tem alguns pontos ali que a gente pode dialogar com essa dimensão inventiva, mas também tem alguns pontos que ou a gente escolhe um lado ou outro, né? Acho que a gente tem que pensar isso junto aqui também, né? O Pedro, sobre a questão da invenção, eu fiquei pensando, quando a gente colocou isso, e aí pensando textualmente mesmo, como possibilidade de invenção, a escolha de determinados trajetos, e aí se a gente, aí obviamente a gente vai precisar pensar esse contexto, a invenção nesse recorte, no recorte desta população, no recorte de pessoa em situação de rua. Então, a escolha de um determinado trajeto, a nomeação de lugares, a construção de objetos, a criação, de repente, de regras próprias de circulação, enfim, estou aqui tentando ajudar, tá, Marcelo? Quando a gente fala de invenção, de que invenção de que a gente estava dizendo, considerando esse contexto, esse recorte desses sujeitos atravessados por tudo isso que a gente falou aí na apresentação. Então, para esses sujeitos, escolher um trajeto, nomear um lugar, construir um objeto, criar regras próprias de circulação. Bom, até aqui, entendendo como invenção desse sujeito. Tem uma dimensão inventiva. Eu acho que principalmente para você pensar a questão de corporeidade também, né? Como que se faz um corpo para cada um desses sujeitos? E que corpo é esse, né? Desses sujeitos que vivem nessa situação de rua, né? Então, a cidade é que é o corpo, né? Se levando em consideração que são sujeitos errantes. Agora, com relação a essa questão da invenção, eu estou lendo esse livro, O Psicótico e o Psicanalista, do Jacques Brurier. Ele tem uma segunda parte inteira, que são 6 capítulos, que ele trabalha essa dimensão da invenção, né? Que é a galeria dos inventores, que ele dá nome a essa segunda parte. Então, como que ele vai trabalhar esses casos clínicos para pensar a dimensão da singularidade e da dimensão da invenção no singular, né? Mas, ao mesmo tempo, o que, de certa maneira, eu questiono é um certo esvaziamento da dimensão política também, né? Assim, às vezes, né, a dimensão política ela não está presente na apresentação desses casos que ele traz, diferentemente do trabalho do Léo, né, que ele parte da ideia do trauma colonial. E para a gente, um exemplo, né, para a gente pensar essa questão do trauma colonial, a gente sabe que né, foi até uma pergunta que a Simone fez para a Renata uma vez. A gente teve vários tipos de imigração no Brasil. Minha família mesmo agora, minha filha e minha mulher conseguiram ter cidadania italiana, né? O que aconteceu com relação à imigração africana é que ela não foi algo que foi rastreável, né? Os sujeitos eles sofreram um trauma que eles foram literalmente arrancados do território deles sem a vontade deles, perderam o nome, perderam o idioma, e que, de certa maneira, isso não se configurou nas outras imigrações. Então, é algo maior aí, né,
dessas transmissões ancestrais, que vai se passando de uma geração para outra, teve um buraco que se abriu nessas transmissões. Embora tenha sido difícil para todas as culturas fazer esse processo de migração, algo da filiação ainda se inscrevia, né? O Pedro, e acho que tem a dimensão também, que é a dimensão da cor nesses deslocamentos, sabe? Que de repente seja determinante para poder pensar outras questões, assim, né? Daniela, Gente, primeiro, parabéns, né? Leonardo, eu queria pegar seu sobrenome, porque eu entrei um pouco depois, eu não peguei, você pode me falar também? Leonardo de quê? Leonardo Salomão de Carvalho. Eu queria que vocês comentassem sobre a questão da negação, que eu acho que é uma questão peculiar do racismo no Brasil, que essa questão vira um pouco que um tabu. Então, nas instituições mesmo, e eu sou servidora pública, a gente sente muito essa questão assim do não dizer, né? Cá entre nós, vamos falar das questões humanas, né? Somos todos humanos, ou então a gente vai trabalhar o assunto e a gente vê pessoas negras que nem se entendem como pessoas negras, que nem se enxergam como pessoas negras. Então, eu queria que vocês falassem, e eu acho até que essa última coisa que o Pedro falou da ancestralidade, eu acho que tem a ver, falar um pouco disso, que eu acho super importante, eu acho que tem essa questão, porque a abolição foi feita de uma forma muito jogando eles à própria sorte, não teve uma questão de reparação, né? Eu acho que tem a ver com isso. Então, e fica difícil, muitas vezes, para a gente, quando está nesse lugar, querendo trabalhar com isso, fazer um letramento racial, quando o assunto vira um tabu. E eu queria que vocês comentassem um pouco sobre algumas estratégias que a gente pode ter nesse lugar para trabalhar esse assunto de forma mais efetiva. Obrigada. Daniela, primeiro, obrigado por sua consideração. E aí eu fico pensando no contexto, sabe? Quando você pergunta assim, né, o que pode auxiliar para poder pensar essa questão da negação, e aí você se apresenta como uma servidora pública, como que isso é um desafio, assim, né? E a depender do contexto que a gente está trabalhando, que a gente está enfim. E aí, quando você fez a pergunta, me veio logo o que eu... E aí eu vou colocar, vou partir do que está no texto, assim. A gente trabalha uma questão da negação a partir do texto A Negação, de Freud, mas aí eu vou recorrer ao que está no texto, que aí nos trouxe até um pouco de espanto. Em 1888, teve aí uma suposta abolição da escravatura. Quando foi em 1890, a gente teve ainda a proclamação da República, que dizia assim, vou dizer igual está no hino, nós nem cremos que escravos outrora tenha vida em tão nobre país. Então, 2 anos depois, um hino oficial do Brasil dizia assim, olha, a gente nem lembra que teve racismo em tão nobre país. E tem uma outra situação que que a Veríssimo, gente, esse livro é maravilhoso. O racismo e o negro no Brasil. A Andréia, até no texto, ela traz uma citação justamente da Veríssimo, no texto que a gente compartilhou, para subsidiar um pouco, de repente, a discussão.
ela traz a situação de um bar em São Paulo, que o nome do bar é Senzala. Então, como que no contexto brasileiro a gente vai admitir que exista um bar nomeado de Senzala, e o que significa senzala nesse contexto brasileiro? Aí eu estou dizendo disso, Daniela, não é para dizer assim, vamos fazer isso e aí a gente vai ter um letramento racial. Mas eu estou trazendo esses casos assim, para dizer como que, e a André faz um percurso histórico muito bom no texto dela, e que de alguma forma dá uma dimensão, tem uma dimensão estrutural do racismo, assim, que ela passa por essa dimensão, mas quando eu estou trazendo essas duas situações, por exemplo, para dizer, para dimensionar como que é difícil essa questão, inclusive, como que é difícil para a própria psicanálise, assim, né? Tem esse outro livro aqui, eu não estou fugindo da sua pergunta, não, estou respondendo de outra forma, Daniela. Tem esse outro livro aqui, ó, Uma Questão de Cor. Que se a autora começa assim, olha, se um psicanalista olha para um lado, olha para o outro, e não tem um psicanalista negro, é preciso conceber que nisso há um problema. E aí eu estou dizendo isso só para dimensionar, ao mesmo tempo tentando, não é te responder, mas assim, dialogar e dizer assim, olha, de um fosso, ainda que, sei lá, tem uma questão capitalista que atravessa para o nosso tempo, assim, essa questão racial, que de repente tem uma dimensão que é da romantização mesmo. E quando o Marcelo fala também, quando ele questiona essa questão do conceito do trauma colonial, a gente, né, assim, a partir da psicanálise tem coisas para a gente poder pensar, mas tem coisa que é impossível negar, sabe? Um pouco disso. Estou aqui tentando só colaborar, tá, Daniela, respondendo. Leonardo, você me permite uma parte, Daniela, só para falar uma coisa que me ocorreu, claro. Daniela, que eu acho que está no texto da Andréia, mas uma passagem muito rápida, ela não desenvolve tanto, porque ela vai dizer assim, olha, ela vai dizer da negação lá no recalque, ela vai dizer da fetichização na perversão, e ela vai falar da despersonalização, que a Isildinha trabalha, né, lá na psicose. Eu acho fundamental, Daniela, que eu acho que nós, profissionais que estamos lidando com isso, e somos, do ponto de vista informados, ou pelo menos trabalhamos com esses elementos propriamente, né? Somos, do ponto de vista do racismo, somos não só informados, mas operamos com ele, ou operamos contra ele. Eu acho que nós temos... Eu sempre sou do princípio de que, diante da lei, o perverso sempre se acovarda. Quando a lei se apresenta, o perverso tende a se acovardar. Vide o nosso presidente anterior. Quer dizer, quando a lei se apresenta, ele fragiliza, porque ele vai no desmentido dele até ele conseguir o que quer, até ele conseguir a fetichização lá, do gozo do fetiche dele lá. Então, eu acho que quando a gente, nessas instâncias, colocar a nu a fetichização da brancura, quer dizer, quando a gente vê o desmentido da brancura nessas instâncias, se a gente coloca isso como elemento e não, na verdade, tentar ali recuperar a negação, a denegação que o sujeito faz em relação àquilo, a sociedade faz, porque eu acho que foi a nossa resposta ao trauma colonial, se ele existe, né, nesse sentido. Então, a gente veio resolvendo isso, mas quando isso aparece, se a gente apresenta a lei, se a gente desnuda o fetiche, eu acho que a gente tem uma chance. Tem uma chance daquilo se mover. Porque senão nós vamos sempre ficar renegando a condição. Por mais que a gente... É quase como se a gente tivesse que fazer corte nesse momento, efetivamente. Porque, para mim,
essas invenções, essas formas que os sujeitos vão achando para poder estar no mundo, acaba por fazer o mundo permanecer mais ou menos o mesmo. Mas, se a gente conseguir desnudar isso no momento em que isso ocorre, eu acho que a gente tem uma chance, a meu ver. Não é virar policialesco, porque senão também não faz sentido, mas ter uma estrutura de corte nesse momento eu acho fundamental. Porque, em última instância, toda invenção é um modo de gozo. E esse modo de gozo ele precisa ser externalizado, porque ele tem um fetiche onde ele vai recorrer para gozar. Ele quer uma forma de satisfação. Não sei, Leonardo, eu acho que é isso. Assim. Nós temos que entender isso como modo de gozo, e para isso eu preciso saber como esse sujeito goza e como é a possibilidade. Não só o sujeito que está na rua, mas o sujeito, inclusive, que invisibiliza esse da rua. Sim, ô Marcelo, e assim, na banca de defesa, a Libéria nos alertou, assim, né, que a ONU, parece que em março, abril, aí depois eu fui ver, a ONU reconheceu a escravidão como o maior crime contra a humanidade, né, assim, recentemente. Eu acho que reconhecer isso, eu acho que é desnudar, sabe, assim, em alguma dimensão. Agora, e ainda sobre a negação, só assim, sem delongar muito, eu fico, sobre a negação, eu fico pensando que assim, a negação vai se dar no livro da linguagem, assim, né? Mas ela não vai impedir a operação do recalque, assim, né? Uma vez que o recalque continua operando, e esse recalque vem à tona na fala do sujeito, assim, né? Do não. E aí, quando eu cito o caso Aranha, e aí lá tem uma fala do Pelé, Pelé ainda estava vivo, e aí eu vou trazer essa fala para a gente aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui. Tá aqui, ó. O Pelé fala assim: o Aranha se precipitou em querer brigar com a torcida. Se eu fosse querer parar o jogo cada vez que me chamasse de macaco ou crioulo, todos os jogos iriam parar. O torcedor grita mesmo. Temos que coibir o racismo, mas não é no lugar público que você vai coibir. O Santos tinha Doval, Coutinho e Pelé, todos negros. Éramos xingados de tudo quanto é nome. Não houve brigas porque não dávamos atenção. Quanto mais se falar, mais vai ter racismo. Isso é uma forma de negar, entende? E assim, claro que esse aqui eu só trouxe o que a Veríssimo colocou no livro, e aí ela pergunta assim, se a gente não falar sobre racismo em espaço público, aonde que a gente vai falar? Aonde que a gente vai falar? Então, essa fala do Pelé é uma forma de negar, assim como a pergunta do repórter, como foi o jogo de futebol, e não perguntar nada sobre o racismo, é uma forma de negar, né? Então, a negação está sempre nesse campo da linguagem. Enfim. Por isso eu gosto do Vini. Ô, Marcelo, eu não citei o Vini para não falar que eu estava com modinha, porque, né, assim, o Vini está na vitrine, então deixa o Vini esquecido um pouco, vamos trazer outros, assim. Mas o Vini também é uma outra questão. E assim, a questão do Vini, a gente tem a lei do Vini, né, assim, teve um jogador na Copa do Mundo que foi expulso a partir da existência dessa lei, mas, assim, como que a ascensão do negro é algo muito difícil, assim, né? Como que é muito dificultoso esse processo, a existência do Vini Júnior, do caso Vini Júnior, é explícito para poder falar, dizer sobre isso, assim, né? Enfim. Lucas Lopes e Lucas Emanuel depois. Lucas Lopes.
Léo, boa noite. Primeiramente, parabéns, né, por essa pesquisa. É muito bom te ouvir, assim, fiquei já curioso para ler na íntegra também, acho interessantíssimo. E eu fiquei pensando, né, um pouco na metodologia que você usou e quando você fala da escuta de cartógrafo, assim, né, queria te ouvir mais saber suas referências também, o que que você leu, né, assim, o que que você embasou, e também propor até uma reflexão também, né, assim, em tempos de sucateamento das políticas públicas, né, assim, a gente vê o tanto que a verba não chega, assim, né, para os equipamentos de ponta, né, assim, a desmobilização dos CAPs, né, dos CAPs AD também, e a gente também está no momento, né, assim, de uma lei que foi recém-promulgada, né, assim, da internação compulsória, né, para pessoas em situação de rua e que estão aí com esse uso, né, exacerbado de substâncias, né, pensar um pouco nessa cartografia, assim, o tanto que ela vai, e o tanto que ela contrapõe essa lógica, né, assim, de querer internar, né, de não querer ouvir, né, de querer calar, e como que essa cartografia com o sujeito, né, assim, como que ela produz um deslocamento nisso, né, e até no lugar de uma invenção mesmo, né, porque não é uma cartografia, né, assim, de uma invenção da pessoa, do profissional que está ali propondo nessa metodologia, mas ela consente, né, ela precisa haver de um consentimento do sujeito, né, em construir junto essa cartografia, diante daquilo que faz sentido, diante de quais são as saídas possíveis, o que que localiza, né, dentro daquela vivência, porque tem muito saber, né, dessas pessoas que estão em situação de rua, né, assim, exige uma expertise muito grande, né, assim, para se ficar vivo, né, então, eu fiquei, né, querendo ouvir mais, né, sobre essa cartografia e como é que era a sua relação também com esses sujeitos da pesquisa, né, assim, como que eles topam, assim, de participar, como é que foram esses encontros também, se foram mais de um encontro, por exemplo, como é que foi isso também? Queria te ouvir mais também. É isso. Obrigado. Ô, Lucas, obrigado. É, bom, dentro de uma ascensão de um movimento político mundo afora, e Brasil está dentro, Belo Horizonte está dentro, tem sido promulgadas diversas leis aí, né, que fecham o cerco contra essa população. A gente tem a lei de Belo Horizonte recentemente de retirada de pertences e de barracas e de malocas. A gente tem uma lei, mas acaba que o prefeito acabou derrubando, né, de multar quem usa droga em espaço público. E é isso, assim. A conclusão é de que a lei tem cor, mas mais uma lei que tem endereçamento, assim, né, certo. Mas sobre a cartografia, Lucas, a Libéria até falou sobre a cartografia, que ela esperava que, quando ela leu esse título, uma cartografia sobre o sujeito em situação de rua, que ela esperava que fosse uma outra dimensão, assim, né? Que eu fugi desse lugar, da cartografia clássica. Essas vivências das pessoas em situação de rua que mais aparecem, a gente chamou, aí eu falei a gente, porque a minha construção foi a construção minha com Pedro, assim, né? A gente nomeou de rua, é como se a ideia era como se a gente estivesse passando por ruas e em cada rua a gente encontrasse uma vivência e a gente parasse para poder escutar aquela vivência, assim, né? Obviamente, a partir de uma escuta psicanalítica, assim, né? Mas não foi uma cartografia, assim, para delimitar, para totalizar, esgotar um território, investigar um território. É mais uma cartografia onde a gente toma a escuta do cartógrafo para percorrer
um território, assim, né? Então, a gente, dentre os autores que a gente utilizou, foi Silvia Ronick, não é, Pedro? Se eu tiver... Ela, não é? Sueli. Sueli, eu falo sempre Silvia, mas Sueli Ronick. Ela tem alguns textos, tem livros sobre cartografias que são muito bons, assim, inclusive a gente fez a utilização de outros artigos, mas a nossa ideia era passar por essas vivências que mais surgisse a partir assim, de uma percepção, de uma questão profissional mesmo, assim. E a gente decidiu passar e dizer sobre elas a partir de uma cartografia, como se eu estivesse fazendo um percurso mesmo. E o que a gente emprestou, na verdade, assim, da cartografia ou do cartógrafo foi só a escuta mesmo, assim, sem essa ideia de uma cartografia clássica. Quando você fala sobre sobre a metodologia dos casos, quando eu iniciei a pesquisa, eu estava no serviço especializado em abordagem social, na Regional Venda Nova, porque ele é regionalizado. Então, as pesquisas, a escuta foi com sujeitos em Venda Nova, então, isso facilitou, em alguma medida, ou muito, o processo dessa escuta. Inclusive, Pedro, tem um dos que nós escutamos que ele saiu da rua. Através do Bolsa Moradia da Prefeitura. Não sei, assim, se é a partir do efeito da escuta, mas, enfim, no meio do caminho depois do processo de escuta da gente na rua, ele está agora numa casa, assim, né, a partir de um programa de benefícios de Bolsa Moradia da Prefeitura de Belo Horizonte. Mas, Seria Lucas, a gente escutava... entender, né, por quê, né? O que aconteceu? E assim, mas a escuta, Lucas, se dava na rua. Então, eu ia para o território de Venda Nova e escutava esses sujeitos na rua, na calçada, no passeio, no banco da praça, com carros passando, gente, cachorro latindo, pessoas conversando. E tem um autor que é muito bom, não sei se vocês conhecem, o Brode, Jorge Brode. Então, ele tem um grupo de pesquisa que pesquisa esse público há anos, assim, né? É por São Paulo. Então, aí ele traz essas coisas como sendo um desafio mesmo para escutar esses sujeitos onde eles estão, assim. Eu lembro de uma aula que a gente teve com o Antônio Teixeira, ele falou assim, nossa, você tem que escutar pelo menos um. Você tem que escutar pelo menos um. A gente conseguiu escutar 3, assim, né? A ideia era a gente escutar o máximo que a gente pudesse, assim, que desse tempo também de transcrever, de escrever, de entender, de supervisionar esses casos, mas a escuta se deu na rua com tudo que atravessa o desafio, que é um desafio mesmo, assim, né, de escutar pessoas em situação de rua, e eles não tinham dimensão, tem muitas curiosidades, a gente tem algumas coisas que vai ter que ser na leitura da dissertação mesmo, assim, essa dimensão dessa escuta clínica na rua, eles não davam conta, assim, era máximo 15, 20 minutos de escuta, enfim, e com todos esses desafios, assim, sol quente, eu falava com o Pedro, sol quente, escutando, tinha dia que era dia chuvoso, dificultava mais, enfim, mas foi mais ou menos por aí que os desafios para poder escutar, e em alguma medida, como diz o Brode, é uma escuta itinerante, assim, né? Mas enfim. Quer dizer, Manuel. Olá, colegas, boa noite. Leonardo, parabéns pelo trabalho, excelente, né, e grandioso. Fiquei super instigado a lê-lo. Parabéns mesmo, assim, um desafio, né, com você. Está falando aí, né, para o Lucas, para nós, né, esse modo de trabalho de escuta na rua, porque, né, você também, a experiência está aí suscetível a uma série de coisas, ao mundo acontecendo.
né? Parabéns pelo trabalho, pelas questões que suscita, parabéns também ao Pedro. Eu queria destacar só mais uma vez a colocação do Marcel sobre a invenção. Eu acho que é muito importante e eu super sugiro que ela seja lançada no nosso encontro, né? Porque é uma noção que facilmente pode ser cooptada pela lógica neoliberal. Certamente que nem é avisado da psicanálise, mas algo que solicita aí a nossa atenção e nos adverte. Eu sugiro que a gente coloque no nosso encontro. Mas a minha questão vai também numa outra direção, que é o seguinte, né? Eu falo aqui de Florianópolis, trabalho na UFSC, e nas escutas que tenho feito na universidade, tanto de estudantes pretos do Brasil, quanto de estudantes pretos vindos de África, o seu olhado, são experiências muito marcantes e determinantes no sofrimento de estudantes, na sua vida na universidade, né? No circular pela universidade, no estar em sala de aula. E nessas escutas, eu percebo o quão o olhar, a presença do olhar do outro branco, que acaba operando internamente, destrutivamente também nos sujeitos, tem um efeito paralisador e um tanto melancolizador. Por outro lado, a gente percebe também, de modo muito interessante, que a estética nas vestimentas, no cabelo, os coletivos acabam fazendo um corte nesse olhar superegóico do outro branco, vamos dizer assim. Eu estou pensando aí o olhar como objeto A, né, como Lacan nos ensina. E eu pergunto a você, né, como é que o olhar se colocou nas suas experiências, né, com esses sujeitos que circulam na rua, né, que são vistos, né, o tempo inteiro, e que o olhar, eu suponho, ser algo aí determinante, psiquicamente e politicamente, certamente. É isso. Mais uma vez, parabéns, Leonardo. Obrigado. Lucas, eu quem agradeço sua contribuição. E ainda sobre, Marcelo, você nos instigou realmente sobre a questão da invenção, mas o Pedro vai lembrar de uma sinalização tanto do bispo quanto da Libéria também, nessa questão da errância como não como um fracasso do laço social, mas como uma possibilidade de uma, acho que vou ser redundante, de uma posição subjetiva possível. Bom, mas assim, de todo modo é algo que a gente precisa desenvolver mais, assim, né? Entender como é que é isso e com esses recortes necessários, assim. Mas, Lucas, sua pergunta, eu acho que é uma pergunta que que ela está para toda pessoa preta. E aí, eu não sei se Pedro vai lembrar, que aí, quando eu estava fazendo revisão bibliográfica, aí que eu mergulhei nesse mundo para ler sobre escravidão, sobre questão racial, ideal de eu, Pacto da Branquitude, eu parei. Eu paralisei ao longo do meu processo de pesquisa, porque eu fui afetado muito, assim. E até depois, esse eu nunca falei, mas vou aproveitar e vou falar com o Pedro aqui. Eu sou um pesquisador preto, orientado por um professor branco. E o quanto, não estou dizendo que tenha existido nada do tipo, mas o quanto que uma coisa ou outra poderia ser a partir desse ponto. E aí, quando você pergunta assim, como, não sei se é assim, como eu vejo essas pessoas, assim, né? Mas aí eu não sei, não é fugindo da pergunta, mas assim, de repente coloco uma outra questão. Mas como eu era também visto, ou como eu sou visto, entende? Assim, como um pesquisador preto, trabalhador preto, trabalhando numa política pública que
financiada muito porcamente, assim, né? Desculpa a palavra, nesse lugar de trabalhar com esse público, assim, mais de 80% das pessoas em situação de rua no município de Belo Horizonte se declaram pardas ou pretas, assim. Ainda que a gente trabalhe com tem algo que esse contingente precisa estar nos dizendo, assim, né? E aí, de novo, eu volto ao que eu disse anteriormente. Se eu olho para um lado, para o outro, se eu sou psicanalista, olho para um lado, para o outro, e não vejo um psicanalista negro, nisso tem um problema, assim, né? A gente precisa pensar sobre isso. Mas, assim, como eu vejo essas pessoas, eu vejo pessoas desumanizadas, subalternizadas, e isso está na fala. Tem um colega do Serviço de Abordagem Social que também desenvolveu uma dissertação em 2019, Entre Restos há quem sonhe, do Baldissera. Ele diz assim, que os olhares dizem assim, olha, vocês não têm direito a estar na cidade, assim. Eu acho que o olhar passa um pouco por isso, Lucas, e passa, não sei se de forma integral, mas assim, muito pela questão racial, sabe? Para além dessa questão da exclusão social, enfim, por essas questões que a política de assistência trabalha com garantia de direito, mas a gente não está. O direito é importante, tem uma questão racial no nosso contexto, que ela é estrutural, assim, é inegável. A colonialidade solapou esses sujeitos politicamente, economicamente, socialmente, mas o que é o olhar desse direcionado a esse sujeito, assim, sabe? Enfim, gente, eu vou parar mesmo, porque senão eu começo aqui a outras Não sei se tem questões. alguém inscrito, Marcelo. Queria fazer um comentário. Eu estou sem a ferramenta na mão, peço desculpas. Parabéns pode falar, aí, Margarete. Leonardo, Pedro. Trabalho que parece ser muito bacana, né? Merece ser lido. E aí, Leonardo, o que me ocorreu aqui foram duas questões que eu acho que talvez, mesmo que não dê para comentar hoje, depois a gente conversa sobre isso, que eu acho importante. Uma coisa é esse reconhecimento que a própria Andréia faz no texto, né, do racismo de marca no Brasil, né, que você traz agora no final, essa questão de ser preto, né, e um pardo que fica aí meio escondido, né, nessa questão da negritude, né, que de certa forma faz com que a passabilidade funcione para muitos e muitas, né, mas eu acho interessante a gente trazer essa questão do racismo de marca e pensar nessa questão política do racismo, né, me pareceu que o morador de rua, ou a pessoa em situação de rua, seria o auge e o cerne dessa questão do racismo no Brasil, né? Quer dizer, como que essa população, que você pega aí, a população de Belo Horizonte, mas que a gente poderia estender, né, para o Brasil todo, a pessoa que está em situação de rua, ela, a meu ver, ela seria o auge, né, o cerne dessa situação do racismo, né? Quer dizer, daqueles que não conseguiram nenhuma saída do ponto de vista econômico e social, né, para não estar nessa situação. Então, eu fiquei interrogando muito a questão dessa saída psicanalítica, né, Marcelo questiona isso também, que é como se a gente tivesse uma chave de leitura, assim, olha, singularmente, as pessoas se viram com aquilo que é possível, né, mas, do ponto de vista da intervenção na política, e aí um pouco essa questão que eu queria que a gente continuasse a problematizar aqui, né, no LEPSI, a gente pensa uma saída que pode ser subjetiva e pode ser individual, e a psicanálise tem esse compromisso, e ótimo que tem, mas e a nossa intervenção como pesquisadores e pesquisadoras implicados, né,
em desmontar também essa questão estrutural, percebe? Porque me parece que depois que você começa a pesquisar temas como esse, eu acho que a Andréia também é convocada nesse lugar, e todos nós, de alguma forma, né? É quase impossível você não mudar o seu olhar para uma intervenção que também atinja a política, né? E atinja esse racismo estrutural. Né? Então, queria perguntar para você, Leonardo, pesquisador preto, né? Como que você sai dessa pesquisa do ponto de vista da psicanálise, né? Assim, porque o Fanon fez isso de forma escancarada, né? É preciso se tornar um militante que desconstrói, né, essa perspectiva posta. E nós ainda ficamos cheios de dedos com isso o tempo todo, né? Sob pena de não nos reconhecermos nesse lugar de psicanalista. Então, queria terminar aqui problematizando um pouco esse lugar de novo, que eu acho que a gente sempre volta para ele, né? Obrigada. Ô Margarete, e como que essa questão é tão importante, não é que ela tenha, ela não foi, digamos, negligenciada na pesquisa, porque especialmente quando a gente fala sobre colonialidade, a gente traz muito essa questão, essa dimensão mais política mesmo, assim. E a sua pergunta é muito boa, especialmente nesse espaço, Margarete, porque pensando numa dimensão política, a psicanálise precisa estar provocada a pensar essa dimensão política também. E é isso que você fala, assim, para além de uma possibilidade de uma invenção do sujeito, assim, ok. E a Andréia passa por isso no texto dela, assim, tanto que o percurso que ela faz é para poder dizer assim, olha, existe essa dimensão política e é impossível ignorá-la. E aí eu fico pensando que e aí, quando você estava elaborando a sua construção, sua pergunta, eu fiquei pensando assim, quando você me pergunta assim, como que eu saio desta pesquisa? Eu fico pensando que eu saio da pesquisa no meu fazer, no meu trabalho, diariamente, Margarete, ou então ou vivo na tentativa de, no trabalho, problematizar isso, sempre que possível, porque existe, pensando especificamente esse público, esse recorte, e não é nem uma tentativa, é uma certeza de uma culpabilização o tempo todo desse público por essa condição, sem considerar essa dimensão política, sem considerar essa questão estrutural, sem considerar que a abolição da escravatura foi em 1888, mas em 1988, 100 anos depois que a pessoa negra teve algum direito reconhecido. Então, assim, o que fazer com esse ato de 100 anos, de pensar que quando as pessoas receberam a abolição, e assim, a pergunta que se fazia é, para onde eu vou? Né? Assim, aí a rua apresentou-se como um destino, assim, né? E é tão claro que outras pessoas foram trazidas para o nosso Brasil cordial com política pública, com toda a estrutura, enquanto os que receberam a abolição da escravidão não receberam nada, assim, né? Não sei se eu estou respondendo, se eu estou viajando, mas eu fiquei pensando nessa dimensão a partir dessa liberdade bem assim, bem entre aspas,
E aí, quando a gente é questionado por políticas de reparação, políticas afirmativas, questões do trabalho, então acho que vem todas essas dimensões a partir dessa colocação sua, mas eu acho que e aí acho que essa provocação sua, ela precisa ter uma continuidade nesse espaço, porque parece que tem uma tentativa de sair desse lugar, dessa discussão, assim, dessa discussão realmente não aparecer, ela não ser dimensionada nesse espaço. E aí é isso, assim, de repente a gente ficar um pouco nessa questão da invenção do sujeito, sem pensar nessas questões estruturais. Margarete, eu não sei se eu se eu ajudei de alguma forma, assim, na sua questão, mas é o Tranquilo, é só para a gente continuar que conversando mesmo, Leonardo. que Obrigada. me veio assim. Obrigado. Leonardo, era quase para te convidar a pensar assim, eu sou um orientando preto, quase preto, orientado por um orientador branco, mas é quase branco. Então, nós estamos nesse espectro enorme, porque ele nem é branco e nem você é tão preto, nesse espectro enorme do que o Darcy Ribeiro chama de ninguémdade. Essa ninguémdade que nós nos tornamos, e que talvez essa é que tem que ser teorizada para que a gente possa saber operar com ela. Porque, ok, a gente é um preto quase preto, um branco que não é branco. Então, o que somos propriamente, para que a gente possa talvez saber dizer, nos inscrever propriamente na cena, né? Bem, vamos por hoje? Pedro, palavra de encerramento? Obrigado, viu, Leonardo, Pedro. A sua fala me lembrou a música do Caetano, Haiti, né? Gente, boa noite, boa tarde, boa noite. Eu vou pedir para a comissão aqui executiva ficar. Vamos fazer uma pausa de 5 minutos para a gente poder tomar uma água. Por favor. Uns 5 minutos, mas a gente fica aqui. Pode ser, Mônica, a gente ficar aqui nesse mesmo link? Claro, com certeza. Eu vou parar aqui a gravação. Pode parar a gravação, por favor. Obrigado. Gente,